começar falando do açúcar da cana-de-açúcar. Tá, o açúcar de verdade. O açúcar vai chamar açúcar de mesa. O nome próprio é sacarose. Então, a sacarose, ela se apresenta de vários modos. Você conhece o açúcar mascavo. Conheço. Você conhece o açúcar demerara. Demerara. Você conhece o açúcar cristal. Sim, você conhece o açúcar, você conhece o açúcar refinado. E você conhece o açúcar de panificação, que é aquele bem... de confeiteiro que a gente chama. Confeiteiro, isso mesmo. O açúcar de confeiteiro. Então, à medida que você vai do mascavo para o de confeiteiro, o estrago é cada vez maior. Porque primeiro você vai tirando todos os nutrientes. Segundo, você vai acrescentando aditivos para ficar branquinho, bonitinho daquele jeito. E terceiro, vira caloria vazia. Porque não tem nada, não tem nutriente nenhum, só tem caloria. Então o organismo vai gastar nutrientes para metabolizar aquilo, entendeu? Então, se você for usar açúcar, o conselho é usar o mascavo? Bom, agora vamos menos pior, mas tem um detalhe. Infelizmente, o mascavo brasileiro, ele está contaminado com fungo. Entendeu? Então, o modo como nós o armazenamento no Brasil é muito precário. Então, se você tiver uma fonte direta de alguém que produza e venda para você, tudo bom, mas se você depender do geral, ele ficou armazenado 1 ano, 2, e aí contamina com fungo. E fungo é um problema muito sério, né? Muito sério. É outro problema sério no mundo, é o fungo, porque o fungo é muito mais inteligente que a bactéria, é difícil de você tratar, e você pega uma micose, que chama, né, de fungo, é um problema para você curar. Então, eu ficaria com demerara, que é o menos comprometido aí, ainda tem nutrientes. Quem quer escolher açúcar, né? E não tem nenhuma predisposição para o diabético, porque hoje 13% da população americana é diabética e 30% é pré-diabética. Então praticamente metade da população está com problema. Se continuar do jeito que está, o Brasil vai virar um país só de diabéticos. Se continuar na mesma proporção. Você consegue eliminar totalmente o açúcar? Porque eu vi também você falando nessa aula que fizemos uma pesquisa de 10 pães, né? Todos tinham açúcar. Não, deixa eu te falar. Você está se referindo ao xarope de milho. Então tudo tem açúcar. Em 1957... Quer dizer, o demerara seria a melhor possibilidade entre os super moderado. Entre os açúcares. Isso que eu vou falar agora é outra coisa. É o seguinte, em 1957, eles criaram um produto sintético chamado xarope de milho com alta concentração de frutose. Quem inventou isso foram os japoneses. Eu brinco que como o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, eles teve que se render para os Estados Unidos, eles quiseram dar o troco. A vingança será maligna. A vingança. Então, o Nixon, para se reeleger, nos anos 70, uma das campanhas dele era fazer o alimento ficar mais barato. E o xarope de milho, ele custa menos da metade do açúcar. Caramba. Aí espalhou. Aí entrou nos Estados Unidos, engordou todo mundo. Os Estados Unidos exporta hoje o quê? Material bélico, aviões, entretenimento e alimento. E um alimento sem fibra, é o chamado fast food, para não poder congelar, não ter menos pesado, mais leve, para transportar. E o que aconteceu? O Japão agora tira o seu pela culatra. Há 4, 5 anos atrás foi aberto no Japão pela primeira vez, em Tóquio, o primeiro hospital de cirurgia bariátrica. Quer dizer, o japonês também engordou com alimento americano. Então esse high fructose corn syrup, esse xarope de milho rico em frutose, como ele é muito barato, o que o fabricante faz? Que é o que você estava falando dos pães. Eles pegaram 32 pães salgados nos Estados Unidos. Foram ao supermercado e compraram 32 pães. E foram analisar, e desses 32, 31, Leda, tinha xarope de milho. Ou seja, era um pão doce, mas depois colocava um sal, enganava o seu paladar, você pensava que era pão, você está pensando que está comendo um pão salgado e está comendo pão doce. Você vai e come uma salada num restaurante, mas tem um molho. Tem. O molho tem. É o melhor da salada. Então, por isso, o molho tem. Então é muito difícil sair fora. Eu vi um post seu dizendo que não tem pão na minha casa, é verdade? Não tem pão na minha casa, é verdade? Eu não como, a Eliana não come,
Até as visitas comem quando vão lá. Se você for lá, vai ter bom se você quiser. Mas nós no dia a dia não comemos. E substituíram por alguma coisa? Eu substituo por ovo cozido e maçã cozida. Então, o meu café da manhã é assim. Você cozinha 2 ovos, você põe a água para ferver. Quando a água está fervendo, você coloca os ovos. Se o ovo ficar deitado no fundo, ele é fresco. Se ele ficar no fundo, em pé, ele é semi-fresco. Se ele boiar, você tem que jogar ele fora. Muito simples. Então ele ficou lá no fundo, ou deitado, ou em pé, ele é para ser cozinhado. Aí você cozinha ele por 7 minutos. Por que 7 minutos? Porque o ideal seria você comer o ovo cru, mas só que tem salmonela. Então você pega uma infecção por salmonela, você termina no hospital. Então os 7 minutos é o suficiente para matar a salmonela, caso ela exista, e para não desnaturar as proteínas. Porque se eu deixar um ovo cozinhar 2, 3 horas, ele não tem mais propriedade nenhuma. Tudo foi destruído. As vitaminas foram destruídas. Agora, a água é fria ou quente? Não, você primeiro ferve a água. Ferver. Depois que ela ferveu, aí você coloca o ovo e marca 7 minutos. Tá. A mesma coisa você faz com a maçã. Você pega a maçã, você tira o miolo dela, porque a semente tem veneno. Tá? Você comer todo dia. A semente tem muito uma coisa chamada lectina. Você tem que. A lectina, a planta faz o seguinte: o predador, quando vai pegar a presa tenta sair correndo dele, não é verdade? Só que, coitada, as plantas não saem correndo do predador. O que elas fazem? Elas criam veneno, por exemplo, o passarinho não comer a semente tem uma substância chamada lectina que o passarinho não gosta. Então ela está se defendendo. Só que isso também pode prejudicar a gente. Então o que você faz? A proteção dela para você não comê-la. Aí o que você faz? Você cozinha a maçã por 7 minutos, aquela lectina é destruída, aí a pectina começa a ser liberada, aquela maçã agora ela tem uma ação muito grande como fibra, que na era paleolítica, há 10 mil anos atrás, nós ingerimos entre 200 e 300 gramas de fibra por dia. Hoje, quando você encontra alguém que ingere 15, já está bom. Então aí você já comeu a fibra do dia e ali só a Helena pode contar o que tem lá. Ela tem um carrinho assim com 3 andares e ali eu coloco sem exagerar, umas 28 coisas diferentes. É curcumina, é urucum, é canela, é moringa, assim vai. É azeite de oliva. Isso você usa nas suas refeições. Esse é o meu café da manhã. No seu café da manhã? Eu ainda coloco. Como você coloca essas coisas todas na maçã? Ovo? Não, eu faço assim. Eu corto o ovo. Nem? É comprimido? Não, querido. É natural? Tudo natural. Tudo não, é pó. É tudo pó. Eu jogo pó e é tudo pó. Joga em cima. Vai fazendo aquela montanha. E dá para comer aí? Sem enjoar? Não, dá para comer, que isso. É gostoso. E o café, ele tem óleo de coco e ele tem manteiga ghee. Tá? Que é uma manteiga especial. Eu sei, que é manteiga sem lactose. E pode ir ao fogo, né? Pode ao fogo. Não pode fritar. Você pode fritar com a ghee. Eu já estava com medo de estar errando no cozinhar. Você não pode fritar com azeite de oliva. Porque o azeite de oliva é um ácido oleico, que é o que predomina. Quando ele cai na frigideira, por causa da temperatura da frigideira ser muito alta, ou no forno, ele vira laídico. E ele não é bom para a saúde. Então você pode. Azeite só cru. Você pode até cozinhar com ele, porque não passa de 100 graus. A água não passa de 100 graus cozinhando no fogão. Mas você não pode nem fritar, nem levar ao forno. Não pode refogar o arroz nele, então. Não pode refogar o arroz nele. Tá bom? Mas pode refogar na manteiga ghee. Sim, na manteiga ghee você pode usar à vontade, sem problema. Tudo que você quiser. Agora eu adorei seu café da manhã. Então pegou a maçã. Eu pensei que você jogava só uma canelinha nela. Não, você joga tudo em cima. Eu jogo ali, mas é muita coisa. Não dá nem para falar aqui. É muita coisa. É impressionante. E come 2 ovos e uma maçã. E uma maçã cozida. E toma café? E tomo café com óleo de coco e com a manteiga ghee. Tem um nome esse café, né? Bulletproof Coffee. Bulletproof Coffee. Café à prova de bala.